Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai estudar dois tópicos importantíssimos no conceito de determinante: o teorema de Binet e determinante de uma matriz inversa, ok? Então é isso, vamos à aula. Ok, vamos então falar sobre o teorema de Binet, ok? Se A e B são matrizes quadradas de mesma ordem, então é válido isso aqui, ó. O determinante de um produto de matrizes é igual ao produto do determinante de cada matriz. Então, esse teorema ele é muito importante pelo fato de facilitar a resolução de um determinante de um produto, ok? Ele facilita isso para a gente. Então, vamos ver como funciona, né, na aplicação, ok? Esse exemplo, por exemplo, foi bom, né? Vamos lá. Sejam as matrizes A, x5, 1 e menos 2, e B, meio, 1, menos 1 e x, né? São duas matrizes de ordem 2. Determine o valor de x sendo o determinante de A vezes B igual a menos 5. Então, veja bem o que ele deu aqui, ó. Ele deu o determinante de um produto que vale menos 5. Essa é uma igualdade, a gente vai ter, né, de certa maneira, transformar isso aqui em uma equação para achar esse valor x. Então, veja bem, eu posso aplicar, né, posso trabalhar o teorema de Binet nessa parte, pois ele fala que o determinante de um produto, né, é o determinante de ambas as matrizes. Ora, então, se é o determinante de ambas as matrizes, basta eu calcular o determinante de A e o determinante de B, né, já que as matrizes foram dadas aqui. Então, fica simples. Quais serão nossos passos? O primeiro passo aqui é reescrever essa equação que é dada. Ele diz que é igual a menos 5. Aplicando aí o teorema de Binet, né? A gente vai jogar o Binet aqui e vai fazer a separação no caso, né? A gente vai encontrar o determinante de A vezes e a gente vai encontrar o determinante de B igual a menos 5. Perfeito. A gente vai partir daqui, né? O que é que a gente precisa fazer? Determinar, né, o determinante de A e o de B. Vamos fazer isso já que as matrizes foram dadas, né? A matriz A está ali, então eu vou fazer o determinante de A. Determinante de A, né? Vou repetir a matriz aqui. Poderia não repetir, mas eu vou deixar aqui só para fins de organização. Logo, isso aqui será quanto, né? 1 2 por 2, então é simples de resolver. Multiplica os elementos da diagonal principal. X vezes menos 2 é menos 2x. E 5 vezes 1, que dá 5, né? Mas como é a secundária, você sabe que tem que fazer o quê? Tem que mudar o sinal. 5. Pronto, para a gente aqui gera uma expressão, né? A gente não vai conseguir resolver isso. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer agora o determinante de B, né? Determinante da matriz B. Trazê-lo para cá. 1 sobre 2, 1 menos 1 e x. Resolvendo isso, meio vezes x dá x sobre 2. 1 vezes menos 1 dá menos 1, mas vem para cá, mais 1. Então, me gerou duas expressões aí, né? O que a gente vai fazer? A gente vai poder substituir, né, essa expressão aqui, por exemplo, no determinante de A, e essa expressão aqui no determinante de B. Então, trazendo essa expressão aqui, ó, para cá, eu vou ficar com determinante de A que eu resolvi, a expressão é menos 2x, menos 5. E eu vou multiplicar pela expressão determinante de B, que é x sobre 2 mais 1, e isso é igual a menos 5. Certo? Vamos trabalhar aqui com a distributiva da multiplicação, não é isso? Então, deixa eu centralizar minha prancheta. Ok. Fazendo a distributiva, menos 2x vezes x sobre 2 é menos 2x ao quadrado sobre 2. Menos 2x vezes mais 1 é menos 2x. Agora com menos 5, né? Menos 5 vezes x sobre 2 é menos 5x sobre 2. E menos 5 vezes 1 é menos 5, igual a menos 5. Ok? Então, eu tenho aí, né, denominador 2,
MMC é o 2, então não vai mudar. Aplicando aquele processo conhecido, né, que a gente faz, né, pega o MMC e multiplica pelo número que está embaixo. Multiplica não. Divide pelo número que está embaixo e multiplica pelo número que está em cima. A gente vai ficar com esses resultados aqui, ó. Todo mundo sobre 2. E teremos menos 2x ao quadrado. Esse vai dobrar, né? 4x. Esse vai permanecer. Esse vai dobrar. E esse vai dobrar. O que é que a gente faz com os denominadores? A gente pode anular, né? Cancelar. Ficando com aquela expressão em cima. Se a gente ajeitar essa expressão aqui, ó, né? A gente vai ter menos 2x ao quadrado, menos 9x, né? E aqui menos 10 passaria para lá, né? Mais 10, menos 10 mais 10 daria 0 para a gente. Uma equação de segundo grau incompleta, está faltando o termo C, e quando isso acontece eu posso usar a fatoração. Ok? Ah, mas eu não conheço esse processo, esqueci como se resolve. Pode usar a Bhaskara que vai dar o mesmo valor. Então, fico com isso aqui utilizando o termo comum, né? Fatoração por termo em evidência. Logo, eu terei x igual a 0 ou menos 2x menos 9 igual a 0. Resolvendo aqui, x é igual a 9 por menos 2. X será, pode ser decimal, né? Menos 4,5. Pronto, era o que ele queria? Era o que a questão queria, né? Determine o valor de x. A gente achou 2, né? X igual a menos 4 sobre 5 e também o x igual a 0, ok? Não tem nenhuma restrição na questão dizendo sobre o zero, então pode ser esses dois valores. Tanto pode ser 0, quanto pode ser o menos 4 sobre 5. Cobriu um pouquinho, não foi ele, mas está aparecendo agora, certo? Então é dessa maneira que a gente faz esse exercício desse tipo, né? Que apresenta aí um determinante aqui de uma multiplicação. Pode usar com tranquilidade o teorema de Binet. Vamos fazer outro para melhorar o nosso entendimento, né? Sejam A e B matrizes 3 por 3, tais que o determinante de A é 3, o determinante de B é 4. Calcule o determinante de A vezes 2B. Então, a gente vai desenvolver isso aqui, ó. De que maneira? Aplica Binet, né? Det de A vezes 2B. Aplicando o bineiro aqui, a gente vai ter det de A vezes det de 2B, certo? E agora? Agora, esse det de A eu posso simplesmente substituir pelo valor que eu sei, né? Que a questão dá aqui, ó. 3 vezes... E eu não posso substituir o 2B aqui, ó, por 4, porque aqui é o determinante de B. E o determinante de 2B é bem diferente, porque a gente vai usar de uma propriedade, certo? Que quando você quer tratar o determinante de uma constante que multiplica uma matriz, essa constante sai do determinante, né? Eu posso tirar essa constante, desde que eu eleve esse número à ordem da matriz. Qual é a ordem da matriz? De ordem 3. Então, esse 2 ele vai sair elevado à terceira. É uma propriedade, certo? A gente viu as propriedades num vídeo, numa videoaula aí. Eu vou deixar aí nos cards para aparecer a videoaula. Se você quiser tirar dúvidas sobre as propriedades, é só ver. Se eu não me engano, é a propriedade 7 que aparece isso aí, ok? Então aqui a gente vai ficar com 3 vezes 2 elevado à terceira vezes o determinante de B. Então, ficamos com 3 vezes 2 à terceira, que é 8, vezes... Agora sim, né? O determinante de B é dado na questão, ele diz que é 4. Agora eu posso resolver com tranquilidade isso aqui, né? Sem nenhum problema. 3 vezes 8 é 24. 24 vezes 4 vai nos dar 96. Essa seria a nossa resposta para esse exercício, né? Esse tipo de exercício que não é dado a matriz ou o determinante, mas é dado no caso não é dado a matriz, né? É dado o valor final do determinante.
para isso aqui você tem que usar o teorema de Binet para esse caso. E nos casos que acompanharem uma constante, você vai precisar utilizar as propriedades. Certinho? Agora a gente vai falar sobre o determinante de uma matriz inversa, né? O determinante da inversa de uma matriz é igual ao inverso determinante dessa matriz. Então veja bem o que diz aqui. O determinante da matriz inversa, né, a notação é essa, a elevado a menos 1, igual a 1 sobre o determinante de A. Tá meio borrado aqui porque eu tinha errado, mas relevem. Aqui embaixo somente é determinante de A, certo? Então esse fato a gente consegue demonstrar usando aí o teorema de Binet, né? E é bem simples a demonstração disso aqui, ó. Acompanhando aí de maneira rápida, ok? Ó, da relação de matriz inversa temos, né? Quando a gente está calculando a matriz inversa, a gente sempre utiliza essa relação aqui, né? A matriz A multiplicada por sua inversa é igual à matriz identidade, né? De ordem n, ok? Então, logo, se eu aplicar o determinante aqui, né? Se eu quiser saber quem é o determinante daqui, ele será igual ao determinante dessa aqui. Então, eu meio que jogo o determinante dos dois lados dessa equação. Então, fica assim, ó. Determinante de A vezes A elevado a menos 1 igual ao determinante de IN, né? Que é a identidade. Agora, para n pertencente aos naturais diferentes do zero, ou seja, né? Quando a ordem aqui, ó, começa do 1 por diante, não pode ser zero, porque não existe aí uma matriz de ordem zero. É a partir do 1. Então, se o n aqui for a partir do 1, então você vai ter que o determinante dessa identidade é 1. Obviamente, né? Porque se você, por exemplo, pegar uma matriz de ordem 2, que é uma matriz de identidade, e for tirar o determinante dela, por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui é uma matriz, né? Um determinante de ordem 2 aí, de uma matriz de identidade. Se você for resolver isso, vai te dar 1. 1 vezes 1 é 1, 0 vezes 0 dá 0, então ficaria só 1. Então não vai importar a ordem aqui, sempre vai dar 1, certo? Então eu sei que isso aqui dá 1, então já substituo, né? Isso aqui, 1, tá aqui, certo? E aqui o que é que eu faço? Ó, eu tenho um determinante de uma multiplicação, né? Aplico quem? Do teorema de Binet. Aplicando, né, vai ficar determinante da matriz A vezes o determinante da matriz inversa de A, certo? Agora o que ocorre? Eu quero isolar a matriz, né, o determinante da matriz inversa. Então, esse determinante aqui, que é um número, eu posso passar para o outro lado, dividindo, né? Vai passar dividindo 1. Só que como ele vai ficar no denominador, esse número aqui não pode ser zero. Por isso, supondo determinante de A diferente de zero, e isso aqui é importante, certo? Determinante de A não pode ser zero, para isso aqui ser válido. Logo, você vai ter aí a demonstração, né? A condição necessária para... Condição necessária não, né? A afirmação sobre o determinante de uma matriz inversa, como aí está demonstrado, ok? Diante disso, a gente tem a condição de existência. O que é que diz a condição de existência? Quando a matriz possui inversa, diz que ela é invertível. Algumas questões trazem essa palavrinha. E quando não possui, ela é denominada singular. Também é importantezinha essa palavra, certo? Então, se possui inversa, a matriz é invertível. Se não possui, então ela é singular, certo? Então, de maneira que mais próxima da notação matemática é se A é uma matriz é invertível, então se somente se o determinante de A for diferente de zero, se ela é singular, então o determinante é igual a zero, ok? Vamos ver então a aplicação disso, né, em alguns exemplos. Primeiro exemplo, se x é um número diferente de zero e a matriz, está dada a matriz, né, aqui é uma matriz 3 por 3, é singular, olha aqui, ó. Se ele diz que é singular, então ele está dizendo que o determinante dessa matriz é zero, certo? A gente acabou de ver isso. Ele está informando isso aqui, o determinante é zero. Então, x vale. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o determinante da matriz igual a zero. Aí a gente vai conseguir uma equação e vamos resolvê-la. Assim teremos o valor de x. Então, veja bem, fazendo o determinante dessa matriz aí, né? Por sorte, é uma 3 por 3. Então, dá para a gente resolver tranquilamente por
sair, certo? Vou repetir as duas primeiras colunas, porque para sair a gente sempre faz isso, né? Eita, 3 não, aqui é x. X é menos 1. Fazendo o cálculo, né? 4 vezes 2 vezes 0 é 0. 0 vezes 3x vezes x. Deixa eu ajeitar aqui melhor, que aqui é um x. É 0. E x vezes 0 vezes menos 1 também é 0, certo? Então, por enquanto, está dando tudo zero. As secundárias. X vezes 2 vezes x vai me dar menos 2. Errado. Vai me dar 2x ao quadrado. Como é na secundária, muda o sinal. Menos 2x ao quadrado. Próxima. 4 vezes 3x vezes menos 1. Isso vai me dar menos 12, mas vem para cá mais 12. E 0 vezes 0 vezes 0 vai me dar 0, né? Então, eu terei isso aqui. É menos 2x ao quadrado mais 12. E isso é igual a zero, como a gente viu, né? Quer dizer, 12x, né? Que é 4 vezes 3x vezes menos 1, 12x, né? Aí agora, igualei a zero, a gente vai resolver essa equação. Resolvendo essa equação, que novamente é a equação do segundo grau incompleta, a gente vai ficar com o quê? A gente vai ficar com... pondo x em evidência, a gente vai ficar com menos 2x mais 12 igual a zero. Logo, a gente tem x igual a zero, ou, resolvendo aqui dentro, menos 2x mais 12 igual a zero. Menos 2x igual a menos 12, x é menos 12 por 2. Menos 2, né? X é, menos com menos vai dar mais, 12 por 2, 6. Né? Essa resposta aqui não convém para a gente, certo? Não convém. Por que não convém? No início do exercício ele fala que x é diferente de zero. Então essa aqui não importa. Logo a resposta é só o 6, né? Seria para a gente aí a nossa letra D, certinho? Próximo exemplo, de maneira bem rapidinha aqui para a gente. Vamos lá. Sejam ABC matrizes reais 3×3, tais que A vezes B é igual a C elevado a menos 1. C elevado a menos 1 aqui está dizendo que é a inversa da matriz C, certo? Ele diz também que B é igual a 2A e o determinante de C da matriz C é igual a 8. Então, o valor do módulo do determinante de A é... Ele quer saber esse valor aqui, né? Então, vamos calcular, né? Vamos encontrar esse valor. Então, por onde a gente vai partir? A gente vai partir daqui, ó. Porque é dado o que para a gente? É dado a condição de que o determinante de C é 8. E a gente vai usar esse fator aqui na hora que a gente usar o determinante nessa equação. E a gente vai usar o determinante da matriz inversa, né? A afirmação, né? Dada para a gente. Então, veja bem, vou trazer para cá A vezes B igual a C é menos 1. Isso aqui é o mesmo que, se eu aplicar o determinante na equação, a gente vai ter que o determinante de A vezes B é igual ao determinante de C a menos 1, certo? Agora, o determinante de A vezes B, aqui nessa parte vocês já sabem, a gente vai aplicar o teorema de Binet. Vai ficar determinante de A vezes o determinante de B. É igual, e aqui a gente vai aplicar o conceito de determinante de matriz inversa, né? O determinante da inversa de C, então, será o inverso do determinante da C. Certinho? Então, como eu quero o determinante de A, eu posso substituir o determinante de B também pela condição dada no exercício. Então, eu vou ficar aqui com o determinante de A, eu acabo repetindo, e o determinante de B, né? O B ele vale 2A, eu vou ficar com o determinante de 2A igual a 1 sobre o determinante de C. Agora, a partir de agora, minha equação começa a ficar numérica, né? Porque o determinante de C também é dado, ele disse que é 8. Então, eu posso substituir aqui por 8. Logo, a gente vai ficar com o quê? A gente vai ficar com determinante de A vezes constante aqui. Olha só, a constante vai sair.
né? Vai ser elevado à ordem da matriz. Qual é a ordem? Ordem 3. 2 à terceira vezes o determinante de A igual a 1 sobre 8. Estamos quase lá. Porque esse 2 à terceira me vale 8, né? E determinante de A vezes determinante de A é o mesmo que determinante de A elevado ao quadrado. Não é isso? Potenciação, né? Dois números iguais, eu posso escrever ele como uma potência, né? Se esses números estiverem se multiplicando. Igual a 1/8. Esse 8 aqui ele vai passar dividindo. E como já tem um 8 lá no denominador eles vão se multiplicar. Então, eu vou ficar com determinante de A, que está elevado a 2, igual a 1 sobre 64. Certo? E agora, o 2 passa como raiz, né? Estou resolvendo isso aqui como uma equação comum, né? Como se esse det de A fosse o nosso x. Tivesse x ao quadrado. Mesma coisa. Determinante de A vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 64. E agora a gente vai ter que o determinante de A é mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 64 é 1 sobre 8. Estamos chegando na nossa solução final. O que acontece agora? Ele quer o módulo, né? O módulo do determinante de A. A gente está finalizando aqui, ó. A gente sabe que o módulo de um número, sendo ele positivo ou negativo, é sempre o número positivo, né? Uma vez que esses dois números, o 1/8 e o -1/8, distam da origem da reta real 1/8, ok? Então, isso aqui será 1/8 positivo, né? Que se trata de distância. Módulo é distância, né? É o que estaria lhe perguntando aqui, por exemplo, qual é a distância entre 1/8 até o zero? É 1/8. E qual é a distância entre o -1/8 até o zero? É também 1/8. Então, a resposta é essa aqui, 1/8. Certinho? Mais um exercício, só para fixar melhor. E sejam A e B matrizes quadradas de ordem 3, se A é dada por essa aqui, na matriz de ordem 3, numericamente 1, 2, 3, 0, menos 1, 1, 1, 0 e 2, e B é tal que a inversa de B é igual a 2A, certo? A inversa da B aqui é o dobro da matriz A. O determinante de B é quanto? Então, veja bem, gente, eu vou usar aqui, ó, que fica mais fácil se eu fizer começando aqui, já que eu posso colocar o determinante de ambos os lados. Então, eu vou ficar com B a menos 1 igual a 2A, repetindo. Logo, isso será o determinante de B a menos 1 igual ao determinante de 2A. Esse 2A aparecendo sempre, né? O determinante de B sobre 1 é 1 sobre determinante de B. E esse determinante de 2A é o mesmo que o determinante, quer dizer, 2 à terceira vezes o determinante de A, né? O 2A é elevado à ordem da matriz, que é a ordem 3. Certinho? E agora? E agora que eu preciso, para resolver esse exercício, eu preciso do determinante de A. Então, eu vou ter que fazer o determinante dessa matriz aqui, ó. Então, fazendo aqui bem no cantinho, só para dar espaço para a gente. A, eu vou repetir, quer dizer, det de A é 1, 2, 3, 0, menos 1 e 1, 1, 0 e 2. Repetindo aí as duas primeiras colunas. Agora a gente faz, né? 1 vezes menos 1 vezes 2 dá menos 2. 2 vezes 1 vezes 1 dá 2. 3 vezes 0 vezes 0 dá 0. Agora cá. 3 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 3, mas vem para cá mais 3. Aqui, 1 vezes 1 vezes 0 dá 0. 2 vezes 0 vezes 2 também dá 0. Portanto, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 3, né? Essa soma aqui vai nos dar 3. Então, a gente pode trazer para cá agora, né? Aqui, ó. Então, continuando, 1 sobre o determinante de B será 2 à terceira, que é 8, vezes quem? Determinante de A, que é 3, certo? 8 vezes 3
vai ficar com 24, né? 24. Eu quero o determinante de b e não 1 sobre b. O que é que eu faço? Meio por extremos. Posso fazer isso? Claro que sim. Vou ficar com 24 determinante. 24 vezes o determinante de b igual a 1. Logo, isolando aí o determinante de b, 1 sobre 24 seria para a gente aí a letra E, certo? Então tá aí para a gente a aplicação, né, desses dois conceitos que a gente viu hoje, o teorema de Binet e a determinação, né, quer dizer, o determinante de uma matriz inversa. E aqui, né, nesse ponto, a gente encerra esse estudo, né, de determinante, a gente encerra o estudo completo de determinante. Espero que eu tenha ajudado de alguma maneira e que vocês consigam resolver exercícios. E é isso, né? Até a próxima aula.